Como venerável da loja maçônica Firmeza, Humanidade Marabães número 6, eu entendi de fundar o capítulo do Demolei e denominei Pedro Marinho de Oliveira em função do Pedro Marinho ter sido venerável e ter prestado grande serviço para a maçonaria em Marabá. Consegui, que eu sempre defendi, que o Demolei, podendo ser maçom, já entravam na loja já bem preparado para conseguir seguir o caminho de nós subir uma instituição, e graças ao grande arquiteto do universo eu tive a oportunidade de iniciar vários afiliados Demolei na maçonaria. Fiquei muito feliz em acontecer pelo seguinte, que a maçonaria, eu volto a dizer, a maçonaria, o ensinamento dela não para, tem continuidade. Só que nós é que devemos dar essa continuidade com o verdadeiro espírito maçônico. Eu me senti muito feliz e hoje, mais do que nunca, devido à grandiosidade do capítulo, hoje, aí é que eu me sinto feliz mesmo. E eu tenho um irmão e afilhado que eu parabenizo ele todo dia eu peço a Deus que ele continue com o mesmo espírito, que chama Patrick. Que eu pelejei com o Patrick para ser venerável, ele não quis, não. Eu quero é dirigir a Ordem Demolei no Estado. Você lembra disso? Patrick, lá por volta de 1994, quando o nosso irmão Bosco Jardão era venerável, e nós naquela oportunidade éramos o tesoureiro, surgiu a ideia que estava, tipo que uma necessidade de se colocar um capítulo nessa região, tendo em vista que do sul e sudeste só tinha capítulo de Rondon. Só os Demolei de Rondon é que inclusive veio aqui para fazer a instalação do nosso capítulo. E aí foi procurado, né, o grão-mestre naquela época lá, que era o Oscar Lucena Rodrigues, e ele nos indicou o nosso irmão Aprígio de Melo Dutra para que nos desse toda a orientação, e o oficial executivo naquela época lá, e estava muito empolgado com a ideia, né, de trazer um capítulo aqui para o sul e sudeste, mais um capítulo, que seria o segundo capítulo, já que só tinha Rondon. E aí a gente começou a conversar, o Bosco já me colocou à frente de todo esse processo, junto com o Aprígio, e aí dentro de poucos meses a gente já estava realmente fundando o capítulo. Isso nós contamos com o apoio aí de irmãos da loja, né, oficiais do exército, que naquela época era irmão da loja e nos ajudou muito naquele período. Inclusive o estandarte do capítulo, voltando lá para o meu querido amigo Aprígio de Melo Dutra, foi ele e a mulher dele que fez e deu de presente para o capítulo o estandarte, que até hoje é atual, é muito bonito, com aquelas 3 castanheiras, né, representando ali a região, e foi uma doação do nosso irmão Aprígio, mais a esposa dele. Bem, eu hoje sou decano do capítulo, né, que significa dizer que eu sou o membro mais antigo em atividade no capítulo. Eu estou desde o ano da fundação e instalação, que é 1994, eu tinha então 15 anos. Então, sou testemunho ocular desses 25 anos de trabalho da Ordem Demolei em Marabá. E o que eu posso dizer para vocês é que evoluiu muito esse trabalho ao longo dos anos. A minha geração, a gente teve que aprender muita coisa, a gente não tinha noção do que era a Ordem Demolei, e é diferente do que é praticado hoje em dia, né? Hoje em dia você tem uma Ordem Demolei que é super organizada, que é muito profissional. Nós estamos hoje talvez até maiores que os Estados Unidos em termos de organização e capilaridade, que é o alcance, né, do nosso trabalho. E eu posso dizer para vocês que hoje nós estamos num ótimo nível, né? Ver que hoje a gente tem uma campanha de incentivo à excelência, com uma série de tarefas que os capítulos têm que cumprir durante os 6 meses de uma gestão.
E o nosso capítulo está sempre entre os melhores, está sempre desenvolvendo bons trabalhos, está sempre criando, se aproximando da comunidade e trabalhando bastante. É um grande orgulho para nós termos hoje um conselho consultivo organizado, né, com maçons que se dedicam, que estão atentos aos interesses dos meninos. Temos um clube de mães muito atuante, né, muito próximo. A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve junto com as mães, junto com as famílias dos Demolês. E nas últimas gerações, várias gerações aliás, mas principalmente nas últimas gerações a gente tem tido aí um enorme sucesso com esses meninos, entregando para a comunidade, para a sociedade, adultos ativos e preparados, que entendem o seu papel na sociedade, na comunidade, preparados também para devolver algo para essa mesma comunidade. Bem, a ideia do Clube de Mães surgiu do tio Bosco, né? Ele que idealizou esse Clube de Mães. Antes disso, já tinha algumas mães que já participavam das reuniões, no final das reuniões, com lanches. A gente fazia lanches, a Sandra, a Inês, a Luilma, a Maria Martins, a Jane já entrou mais tarde um pouco, mas éramos bem pouquinhas mesmo. E a gente continuava no ritmo do lanche, até que o tio Bosco chegou para mim e falou que queria o Clube de Mães e que eu seria presidente. A gente não tinha ideia, né, o que o Clube de Mães fazia, mas na verdade nós já fazíamos o que o Clube de Mães fazia. E meu pai sendo maçom, né, meu filho não poderia ficar fora da Ordem Demolei. Meu filho teve a cerimônia de Lotus e foi apejotista e chegou à Ordem Demolei. Como a gente já amava a maçonaria, né, o nosso amor pela Ordem tinha que ter, não tinha como não ter. Ia sempre nas reuniões, quando tinha essas reuniões da Demolei, porque naquela época eram as damas que não tinha o Clube de Mães, né? A gente é quem ia lá fazer presença para prestigiar, né? O Alexandre, em relação à Ordem Demolei, foi muito importante na vida dele. O Alexandre é um menino autista leve, então todo autista tem as peculiaridades, a dificuldade de conviver nessa convivência que se diz normal nossa. Então eles é um mundo praticamente à parte. Então é muito delicado lidar com um autista. Ele é uma criança não, hoje já é um adolescente especial, e a Ordem Demolei foi muito importante para ele, foi uma vontade dele, ele que insistiu, ele que quis, ele que reuniu os colegas, ele que buscou a aprovação dele e graças a Deus ele foi aceito. E o Alexandre tem desenvolvido bastante, a gente percebe na fala dele, na desenvoltura. E eu acho que isso é muito importante. Eu tenho muito a agradecer aos colegas, que eles realmente, a gente percebe que eles se empenham para que o Alexandre se sinta bem. Tanto que a gente não percebe crises no Alexandre, ele é um ambiente que ele vai, normalmente se veste bem, se arruma todo e é muito importante isso. Eu realmente entendo que os meninos se superaram. Quando ficamos sabendo sobre a indicação do Alexandre para ingressar na ordem, né, a gente ficou surpreso, porque até então a gente encarava isso como um desafio, né, acolher o Alexandre, mostrar um ambiente de irmandade para ele, né, saber que ele pode contar com a gente, né, para superar mesmo as próprias limitações dele como pessoa, né, e a gente foi muito amigo com ele nessa parte, porque a gente queria que ele se desenvolvesse, né? Que ele penetrasse naquela nossa comunhão, né? Naquela nossa união que já tinha se formado. E quando ficamos sabendo sobre a vontade dele de ingressar na ordem, a gente aceitou com muita alegria, né? A gente aceitou isso como
uma oportunidade para nos tornarmos melhores, né? Acho que o Alexandre veio para contribuir muito com o nosso desenvolvimento como Demolês, né? Bom, iniciei na Ordem Demolei em 2003, no capítulo do Curuí, número 211, com 13 anos. E lá eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro aos 17 para 18 anos, em 2006. Deixando Tucuruí, vim para Marabá fazer faculdade. Acabou me distanciando um pouco, visitei o capítulo aqui, ficava visitando Tucuruí nas viagens de fim de semana. Mas em 2014 eu pude voltar graças a uma equipe muito forte, formada pelo meu irmão Gustavo Pacheco, Ivo Moacir e Patrick Roberto, que me trouxeram de volta para a Ordem Demolei. Eu vi como a coisa estava fantástica e comecei a frequentar o Pedro Marinho de Oliveira, esse capítulo aqui que eu tenho no coração. Tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Consultivo, ficamos à frente, e na gestão do tio Patrick no Grande Conselho eu pude participar ativamente, participando das viagens, conhecer o Demolei Pará e me apaixonei. Bom, eu não sei se Frank Sherman Land, lá em 19, quando ele criou a Ordem, ele imaginava que ela tomaria essa proporção e que ela estaria esse ano completando o seu centenário, né, espalhada pelo mundo inteiro. A gente evoluiu muito, né? Aqui no Brasil hoje a gente tem a Ordem Demolei mais forte do mundo e a gente tem que manter isso. Nosso estado é um estado do grande mestre nacional, de grandes lideranças nacionais. É uma responsabilidade. Então a gente precisa consolidar todas essas conquistas que vêm desde lá de Land em 19. Né? Vamos trabalhar para que de fato a gente consolide todas as conquistas que a gente teve até aqui, mas que edifique o nosso futuro para os próximos 100 anos da nossa instituição. Então, muito feliz com esses 25 anos desse trabalho, de fazermos parte disso, de acreditarmos nisso, acreditarmos na juventude. E eu queria agradecer muito a todos vocês que estão conosco, todos vocês que são apoiadores, que amam a Ordem Demolei, que entendem, principalmente os nossos irmãos maçons, que entendem que essa é uma grande obra social da maçonaria. É um retorno social da maçonaria, muito importante, entre outros vários que a gente tem, mas esse, com certeza, o legado de Frank Sherman Land é para nós um tesouro inestimável.